Esse é o Ancapso e nós vamos falar da visita do David Gamble aqui no Brasil. Ele esteve aqui no Brasil conversando com o governo Lula e também com o pessoal do Bolsonaro, né? Conversou com Flávio Bolsonaro, conversou com Jair Bolsonaro, conversou com um monte de gente. Oficialmente o motivo da visita era a questão do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital e coisa e tal. E segundo está dizendo o Estadão aqui, não, que o governo brasileiro rechaçou a sondagem da comitiva do Trump para enquadrar os grupos terroristas brasileiros como terroristas. É lógico, são amigos do Lula, né? É lógico que o Lula não ia aceitar dizer que eles são terroristas, né? Mas entenda a linguagem subliminar do pessoal aqui, né? A linguagem subliminar da esquerda aqui está dizendo que, olha só, por favor, não botem sanção no Alexandre de Moraes, não, senão vai ferrar com o governo brasileiro. É isso que está escrito aqui nas entrelinhas dessa notícia que diz que o governo brasileiro rechaçou a sondagem para enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Por quê? Até onde eu sei, o governo Lula deveria ser contra isso, né? O governo Lula não está falando negócio de fazer uma PEC para cuidar da segurança pública, que temos que resolver o problema da segurança pública e não sei o que lá e coisa e tal. E, não, mas não são terroristas não, são amiguinhos, são amigos. A gente tem um diálogo cabuloso com eles, um diálogo cabuloso, muito legal e não sei o que lá, né? Pois é, mas o mais engraçado é isso, o mais interessante é isso, aqui, né, nas entrelinhas da história aqui, eles estão com medo do Alexandre de Moraes mesmo. Essa notícia foi sugerida por República Independente do Catete, Kiku, Hahaha, Genitalia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, veio o David Gamble aqui no Brasil, né? E o objetivo diplomático oficial da visita era conversar sobre associações, organizações criminosas, né? Foi muito engraçada essa história porque quando o Eduardo Bolsonaro falou que ele viria falar sobre sanções ao Alexandre de Moraes, o que faz todo o sentido do mundo, porque o cara é o chefe das sanções lá nos Estados Unidos, né? Mas é lógico, do ponto de vista diplomático, ele não pode falar uma coisa dessa. Ele vem aqui, vamos bater um papo. É o que eu falei para vocês, ele vem aqui tomar um cafezinho. Vamos ver como é que tá a coisa, porque, de novo, o Trump quer ferrar o Alexandre de Moraes, ele quer ferrar o Alexandre de Moraes. Mas, porra, vamos bater um papo primeiro. Às vezes a gente resolve a coisa batendo um papo, tomando um cafezinho. Não, vem cá, bate papo aqui. Não é? Por que não? Por que não conversar primeiro antes de sair com a porrada, né? Só que, é lógico, o Lula depende do Alexandre de Moraes. O Lula não tem nenhuma chance de existir sem o Alexandre de Moraes. Esse governo que está tendo aqui no Brasil já é o golpe da Liga Judiciária aqui do Alexandre de Moraes e do Lula, né? Já é a coligação PT-STF que está governando o país. Eles sabem que se cair o STF, cai o Lula. Se cair o Lula, cai o STF também, tá? Ou seja, esse pessoal está preocupadíssimo com isso, né? Então, a conversa está em dois níveis. Tem uma conversa aqui no nível oficial, que é o pessoal falando, não, que viemos aqui diplomaticamente falar sobre o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, que, diga-se de passagem, já é uma coisa importante, né? Já seria uma coisa muito boa para o povo brasileiro que o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital fossem declarados como organizações terroristas, porque isso facilitaria muito sanções contra essas entidades. E aí é uma outra coisa que eu acho muito importante ressaltar também, né? Aproveitando isso, a gente está no primeiro nível, depois eu vou falar do segundo nível, tá? O segundo nível do Alexandre de Moraes a gente vai falar depois. Mas no primeiro nível, repara só isso daqui, né? O Lula tá com um papo de que ele quer ser forte na segurança pública, né? Ele já viu que as pautas do PT estão totalmente furadas. E daí ele quer fazer a SUSP, né? A Secretaria, o Sistema Único de Segurança Pública. Tem uma PEC rolando no Congresso e coisa e tal, que não, que temos que acabar com a violência, porque a violência é muito importante, o Lula vai ter o foco da segurança pública e coisa e tal. Eu já falei para vocês que isso não cola, simplesmente porque o Lula é um cara que nunca teve essa pauta, o Lewandowski é outro cara que é garantista pra caralho, que, de novo, eu não estou criticando o Lewandowski, eu sou garantista também, mas o fato é, quando você vê um ministro da Justiça, quando você vê alguém que quer resolver o problema da segurança pública, você não quer um garantista, você quer um Bukele da vida, o cara que fala que vai botar todo mundo na cadeia e foda-se, depois o cara explica lá por que ele não é culpado de alguma coisa, né? Então, assim, esse caso aqui mostra como é que é o fracasso do governo Lula na segurança pública. O governo Lula fala que quer resolver os problemas de segurança pública,
mas não quer de fato resolver os problemas da segurança pública, porque ele sabe, o Comando Vermelho é amigo do PT, pô. O Comando Vermelho, o vermelho do Comando Vermelho é do comunismo mesmo. Foi da união lá do pessoal da guerrilha do Araguaia com os traficantes do Rio de Janeiro que formou o Comando Vermelho, é isso aí mesmo. E o Comando Vermelho é o arquétipo de associação criminosa aqui no Brasil, que depois formou o ADA, o TCP, o primeiro comando da capital. Tudo isso aí foi criado digamos, copiando o modelo do Comando Vermelho. É todo mundo comunista, não é à toa que o Lula sempre tem muitos votos nas penitenciárias, né? Então aqui, ó. Então já nesse primeiro nível da conversa, já é um nível que é bem significativo para o governo Lula, já mostra muito bem, já escancara o problema do governo Lula dizer que é a favor da segurança pública, dizer que quer acabar com a violência no Brasil, que quer favorecer a polícia, não sei o que lá, mas não quer de verdade, quer só um pouquinho assim, não quer muito, porque se quisesse mesmo, isso aqui é uma oportunidade de ouro, cara. Você podendo enquadrar o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas, pô, você consegue bloquear a conta deles no exterior, você consegue fazer um monte de coisa de pedir que eles cresçam para o exterior. Qual que é justamente a justificativa do Lula para criar o SUSP? É porque o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho atuam em vários estados do Brasil. Pois é, mais do que isso, meu amigo, eles atuam em vários países do mundo. Já tem primeiro Comando da Capital nos Estados Unidos, já tem Comando Vermelho nos Estados Unidos, na Venezuela. A gente falou outro dia sobre o trem de Aragua da Venezuela, que já está operando aqui no Brasil também como auxiliar de outros grupos, né? Ou seja, o problema desses grupos não é só o país. Então de que serve essa técnica do Lula e do Lewandowski de unir a segurança no Brasil, se na hora de conversar com a segurança nos Estados Unidos eles falam, não queremos não, porque nossos amiguinhos, nossos amigos, não vamos tornar eles organização terrorista não, né? Aqui, ó, a opção foi sugerida durante a reunião na tarde dessa terça-feira em Brasília, entre as autoridades do Brasil e uma comitiva liderada por David Gamble, chefe interino de coordenação de sanções do Departamento do Estado americano. Servidores do Ministério das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública, ou seja, a gente está falando aqui daquele Mauro Vieira, né, do Itamaraty, e o Lewandowski e pessoal da Polícia Federal. Todo mundo lulista pra caramba, né? Os enviados da Casa Branca alegaram, segundo relatos de pessoas envolvidas, que a legislação americana permitiria sanções mais pesadas contra o PCC e o CV se eles fossem enquadrados como terroristas pelo governo do Brasil. Isso porque o sistema penal dos Estados Unidos é mais duro com esse tipo de atividade. Gamble e sua comitiva também mencionaram o FBI e avalia que o PCC e o Comando Vermelho estão presentes em 12 estados americanos. Nova York, Flórida, não sei o que lá, não sei o que lá. As duas facções têm usado o território americano para lavar dinheiro por meio de brasileiros que viajam ao país, de acordo com membros da comitiva. Ou seja, olha como é que isso aí ajudaria o Lula. Ajudaria o Brasil, né, a acabar com esse crime, né? Porque a grande maneira de você acabar com essas organizações criminosas é pelo dinheiro, é tirando o dinheiro delas, né? O argumento dado pelo governo brasileiro é que o sistema legal nacional não considera facções criminosas como terrorismo, uma vez que a atuação desses grupos não atende a uma cláusula ideológica, mas sim a busca por lucro e divisas de atividades ilícitas. Olha o absurdo, olha o absurdo. Comando Vermelho. O vermelho é de comunismo. Então, sim, eles têm uma causa ideológica. O problema é que a causa ideológica é a mesma do Lula. É o comunismo. É o mesmo caso do Lula, do PT, dessa turma toda, né? Por isso que eles estão falando assim, né? Enfim, não deu em nada. Né? Os caras vieram aqui, conversaram com o governo brasileiro, mas, de novo, isso é o primeiro nível da negociação. A gente já sabia disso. A gente sabe que o Lula adora o Comando Vermelho, adora o PCC, adora essas organizações criminosas todas. Ele dirige uma organização criminosa. Esse pessoal tem um entendimento entre si, né? Então tá aqui, ó. Brasil descarta classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. O Lula não quer. O Lula gosta dos menininhos dele, né? Os meninos, as vítimas da sociedade. É umas vítimas da sociedade que fica aí matando gente, roubando celular e não sei o que lá, né? Enfim, não aceitaram. Mas isso daqui é só o primeiro nível da conversa, porque vocês sabem, a gente já explicou aqui que essa conversa tem dois níveis, né? Esse grupo que veio ao Brasil veio também para pegar informações com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro e com outras figuras sobre o Moraes. E, de novo, eu não duvido nada que um dos objetivos desse pessoal fosse abrir esse papo com o governo Lula. Olha só, a gente está querendo, né, dar um jeito no Moraes aqui. Como é que é o papo de vocês aí? Não que eles vão fazer isso na reunião oficial. É lógico, a reunião oficial, aquele momento que eles estavam ali, né, com a ata e coisa e tal, foi só falar do primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho.
Mas de repente você sai dali, toma um cafezinho, né? Vamos bater um papo ali, pô, e aí, como é que é o negócio? O que vocês estão achando desse negócio do Alexandre de Moraes? Estão falando que a gente veio aqui falar com o Alexandre de Moraes, né? E aí, o que vocês acham disso? Tem como a gente resolver esse problema sem sanções, né? Porque, de novo, para o Trump, cara, se ele puder resolver isso sem sanções, se o governo Lula abandonar o Alexandre de Moraes, é melhor. O problema é que eu já falei para vocês, né? É uma coisa só. Alexandre de Moraes e Lula é a mesma coisa. É duas cabeças da mesma hidra, né? É duas cabeças da mesma minhoca, aquele negócio ali, né? Um e o outro é a mesma coisa. Se derrubar um, derruba o outro. Então, é lógico que o Lula não ia aceitar. Então, nesse primeiro nível, ficou nessa conversa. No segundo nível, a gente não sabe que eles conversaram, porque, de novo, o segundo nível, ninguém vai abrir isso, né? Porque não é uma coisa diplomática. É a questão justamente das sanções contra o Alexandre de Moraes. O Lula, ao falar também que não aceita o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, também disse um não para o governo Trump. Eu já falei para vocês, o Lula está doido para brigar com o governo Trump, porque ele quer colher a benesse que o Canadá colheu, que o México colheu, que a Austrália colheu, outros países que brigaram com o Trump, né? Com o Trump brigando com o país, cresceu a popularidade dos líderes lá, né? Eu já falei para você que aqui no Brasil não vai ser a mesma coisa, porque ninguém leva o Lula a sério, o Lula é um presidente transplantado, não é um presidente que realmente represente o país, como é o caso do Canadá e do México e coisa e tal. E além disso, as eleições aqui no Brasil são só em 2026, então esse efeito para o Lula não vai dar muito certo. Mas o Lula tá doido para usar esse efeito, porque o Lula tá desabando completamente nas pesquisas, né? E aí, pô, tem o segundo nível, né? O Bolsonaro cita ameaças à democracia com o enviado de Trump. Então o Bolsonaro se reuniu com o enviado do Trump, recebeu o conselheiro do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, falou sobre as ameaças, conversou sobre o pessoal. Enfim, o segundo nível da conversa teve também, ele falou sobre isso também numa live no pessoal ali na Revista Oeste. Então teve o segundo nível da conversa também. O que foi conversado aqui, a gente vai saber mais adiante. Vamos torcer para dar certo esse negócio aqui. De qualquer forma, com relação ao PCC e ao Comando Vermelho, nenhuma novidade. O Lula, ele finge que quer resolver o problema do crime no Brasil, mas não quer. Ele só quer uma estrutura de controle para ele controlar todas as polícias estaduais, para não ter nenhuma chance de, quando ele dar o golpe, ninguém resistir ao golpe do PT, né? É a alternativa à Guarda Nacional Bolivariana, lá do Hugo Chávez, lá na Venezuela, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Eu estou ansioso com essa história. Vamos ver onde é que vai dar isso.